escolhemos então para termos essa conversa sobre o sono, esse período que a gente passa na nossa encarnação, esse período do sono. O que é o sono? O sono ele tem por finalidade dar repouso ao corpo. O espírito não precisa de repouso. Porque, então, enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma ela se desprende, em parte, da matéria, e aí ela entra em gozo, então, das faculdades do espírito. O sono, então, ele serve de reparação das forças orgânicas e materiais e morais, enquanto o corpo vai recuperando os elementos que ele perdeu, então, por efeito da atividade, da vigília, do seu dia a dia. E o espírito, então, nesse período, ele vai se retemperar com outros espíritos. Ele aure, ele absorve o que vê, o que ouve, os conselhos que lhe são dados. E ao despertar, quando ele desperta, lhe surgem essas ideias. Ele tem umas ideias em estado de intuição. Nós podemos dizer então que o sono ele é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E boa parte da nossa existência aqui na matéria, em torno de 1/3 mais ou menos, é gasto com sono. Para a gente ter uma ideia, uma pessoa de 75 anos de idade passa em torno de 25 anos dormindo. E aí nos vem a pergunta, então. O que nós fazemos com esse tempo, todo esse tempo? Será que é possível a gente aproveitar esse tempo no sentido de progresso, de desenvolvimento do nosso espírito? O que nós temos feito nesse 1/3 da nossa vida que a gente passa dormindo? Ou será que o espírito simplesmente fica em repouso? Ou, além do sono, existe algum movimento, alguma ação de realização, tanto para o bem quanto para o mal? E a doutrina espírita, então, ela nos leva a ter reflexões importantes sobre esse tema. Sobre o que diz respeito a esse 1/3 da nossa vida aqui na Terra, enquanto encarnado. E aí ela nos convida, então, a deveres nos quais muitas vezes a gente não está atento. Que é o dever também de olharmos para esses momentos, para essas oportunidades e de aprendermos a utilizar isso para o nosso progresso, esse período, esse 1/3 da nossa vida que a gente passa. Se a gente pegar a questão 401 do Livro dos Espíritos, Kardec então pergunta aos espíritos se durante o sono a alma repousa. E a resposta dos espíritos é não. Eles dizem que o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, eles dizem que os liames que unem o corpo, o espírito ao corpo, eles se afrouxam. Porque o corpo não necessita, então, do espírito nesse momento em que ele está em repouso. Então, o espírito, ele fica livre, ele percorre, ele entra em relação mais direta com outros espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Então, além daquilo que a nossa memória consegue lembrar, existe toda uma vida que se desenrola nesse período, todas as noites. Na questão 402 do Livro dos Espíritos, ela fala que o sono e os sonhos, sobre como aproveitar esse período dos sonos e dos sonhos, esses momentos que nós passamos nos sonos e sonhos. E fala também da repercussão do não aproveitamento ou da má utilização desses momentos na nossa caminhada aqui terrena. Na nossa caminhada aqui enquanto acordados, enquanto encarnados.
E os espíritos então dizem que o sono, ele influi na nossa vida muito mais do que nós supomos. Que tudo que lá fazemos, o que lá buscamos, as relações que lá cultivamos, elas influenciam muito na nossa vida aqui. Isso então vem nos trazer uma dimensão da importância da preparação, da nossa preparação para o sono, para a hora do sono. Se nós pegarmos, nós vamos ter diversas obras, além das obras de Kardec, nós vamos ter várias outras obras que falam sobre isso, sobre o sono, sobre o mundo espiritual. Nós podemos pegar, por exemplo, o André Luiz, Chico Xavier, o livro A Vida no Mundo Espiritual. Nós temos obra do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Franco, que nos traz informações sobre a interação do mundo espiritual e do mundo dos encarnados. Vamos ter obra da Ivone do Amaral Pereira, que fala também dessa interação, da atuação no mundo espiritual. E quando eu resolvi estudar sobre sono para a gente conversar, eu acabei deparando com uma palestra do Arthur Valadares, em que ele veio nos falar do sono inteligente. Ele me despertou curiosidade, o que é esse sono inteligente? Então o Valadares diz que os espíritos, eles falam para nós, nos apresentando um conceito muito lapidar dessa questão do sono e dos sonhos. Eles dizem que os benfeitores então dizem que tiveram sonos inteligentes aqueles que quando desencarnam, eles se desligam logo, tá? Eles se desligam da matéria. Esses tiveram sonos inteligentes. E os espíritos dizem que é isso que nós buscamos à luz do espiritismo, esse sono inteligente. Ter esse sono inteligente, cultivar o bom uso do sono, esse tempo, esse 1/3 da nossa vida que a gente tem. Então ele diz que, no fundo, está conectado ao próprio processo de desencarnação, o sono. O sono é conectado ao processo de desencarnação. Ele nos traz o sono como um estágio, um treinamento para a gente, para o que acontece no momento da desencarnação. Tá? Então ele diz que o sono é um processo de desprendimento físico. Tá? É um processo de desencarne em menor escala. Porque durante o sono não se rompem todos os vínculos do espírito. O espírito fica ainda vinculado ao corpo. E isso, quando desencarna, então, se rompe todos os vínculos do espírito e o corpo. Mas então no sono ele diz que não se rompem todos os vínculos, mas boa parte deles sim. Por isso que ele diz que o sono ele é uma espécie de treino, uma preparação diária para o momento definitivo da desencarnação, que nos é dado como um momento de irmos treinando para a desencarnação. E aí ele fala que quando aqueles que souberam cultivar ao longo da encarnação esse sono inteligente, aqueles que valorizam, que se preparam, que aproveitam o sono, vão ter uma desencarnação muito mais suave, muito mais leve, com menos perturbação. Diferente dos espíritos ainda na Terra que ainda desencarnam com algumas perturbações, graças às paixões, aos apegos materiais. Então ele diz que isso é uma variável imprescindível para estarmos preparados para o dia que formos chamados, o dia que tivermos o convite para retornar à pátria espiritual. Então quando chegar esse momento, ele diz que nós temos que ter esses sonos inteligentes para estarmos tranquilos e serenos e conseguir se desvincular melhor. E para isso eles nos dizem que nós devemos utilizar então a prática do bem. Uma consciência pura, cultivada cotidianamente. E junto a todos esses elementos, a gente está desde já, durante a vida, então, se preparando para ter essa desencarnação, esse desencarne mais tranquilo. O quanto seja possível
estágio evolutivo que nós estamos. Mas eles falam que se a gente tiver esses sonos inteligentes, a gente vai estar mais preparado. E eles nos dizem então que tiveram sonhos e sonos inteligentes aqueles que, quando desdobrados durante o sono, eles vão em busca de conviver com espíritos que lhes são superiores. Tá? Eles viajam com esses espíritos então que são superiores, conversam com eles, eles se instruem com eles. Esses são os que têm o sono inteligente. Aproveita o momento do sono para estar em contato com espíritos superiores. E na questão 403, Kardec pergunta o porquê que nós não recordamos dos nossos sonhos. Muitas vezes não recordamos. E os espíritos dizem: nisso que chamais de sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco da liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outro mundo, ou em outros mundos. Então, quando a gente está no sono, a gente se desprende e a gente vai em busca daqueles espíritos que estão naquela sintonia que a gente está, tanto no plano encarnado quanto no plano desencarnado. Mas como o nosso corpo é de matéria, os espíritos dizem, é uma matéria pesada, grossa, dificilmente a gente vai conservar então essa impressão recebida pelo espírito. Até porque o espírito, ele não recebe essas impressões pelos órgãos do corpo. Então, por isso mesmo, muitas vezes não se lembram do sono. Ah, eu dormi, eu não lembro do meu sonho, não lembro se eu sonhei. Então, por isso que eles dizem que o espírito recebe, mas não com as impressões do corpo. Então eles estão nos dizendo que nós podemos, no plano espiritual, mesmo encarnados, nós podemos ter trabalhos no plano espiritual, nós podemos estar realizando obras no plano espiritual. E quando nós voltarmos ao plano espiritual, quando nós desencarnarmos, nós voltarmos, nós podemos ter já alguns desses trabalhos realizados que nós aproveitamos no sono inteligente e realizamos esses trabalhos durante a encarnação. Então esse é o sono inteligente aqui. Valadares nos fala que os espíritos nos trazem. Então nós devemos aproveitar esse momento do sono para nos ajudar, para evoluir, para nos instruir, para enriquecer e para nos preparar então para as provas que nós temos que passar aqui enquanto encarnados. E voltando à questão 402, os espíritos ainda dizem também que, porém, aqueles outros que não buscam os sonos inteligentes são aqueles que, em desencarnando, passam por períodos mais longos de perturbação. São aqueles que buscaram cultivar ao longo da encarnação, são aqueles que não buscaram cultivar ao longo da encarnação o cuidado com o sono. E por isso, então, tem um processo desencarnatório mais complicado. Então, são aqueles que, por não aproveitarem esses pequenos trenos, esse período de um terço da vida, a cada dia, eles acabam tendo, então, essa perturbação, eles lidam com mais perturbações. Desculpa. Os espíritos dizem, então, que não tem sono inteligente aqueles que não aproveitam o momento do sono. Então são aqueles que, quando deixam o corpo físico, se dirigem a planos inferiores, em busca de antigas afeições, em busca de velhos comparsas, em busca de parceiros de desatinos. Eles dizem ainda que são aqueles que, quando deixam o corpo, vão em busca de gozos ainda mais baixos do que aqueles que eles se deleitam aqui enquanto encarnados, enquanto acordados. Então eles dizem que são aqueles que se deixam conduzir, que se deixam arrastar pelas paixões, pelos vícios de toda sorte, e que ao sair do corpo, então, nesse momento do sono, eles dão mais vazão a esses gozos, a esses desativos. Então eles deixam o corpo e vão até essas regiões ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas, porque eles estão
nessa faixa vibratória. Então, durante o sono, eles procuram os seus semelhantes. E eles ainda nos dizem que muitas das ideias, muitas das filosofias, dos pensamentos mais prejudiciais que chegam aqui na nossa Terra encarnada, elas têm origem justamente nesse processo, nesse intercâmbio durante o sono. Que muitas vezes elas são geradas lá. E os espíritos então vão para lá e bebem dessas ideias e acabam trazendo para cá depois e aplicando aqui essas ideias funestas que vêm desses padrões vibratórios baixos. No livro Missionário da Luz, André Luiz tem uma narrativa que ele está com o benfeitor Alexandre, que ministra um curso para encarnados. Então, quando eles estão no processo do sono, esses encarnados se reúnem e vão para esse curso, que é ministrado então pelo benfeitor Alexandre. E esse curso tem uma média de 300 inscritos, mas somente 32 comparecem frequentemente todas as noites. Então, um terço comparece desses 300 inscritos. E teve um dia que o André Luiz foi participar desses trabalhos. E enquanto eles aguardavam a hora do início desses trabalhos, estava ali guardando e chegando bem próximo à hora, só tinham 30 desses 32, faltavam 2. Então o Alexandre ele chama o instrutor, o Sertório, e ele pede para que o Sertório vá ver o que está acontecendo com esses 2 que já deviam ter chego. E o Sertório então convida André Luiz para ir, e os 2 partem então e vão à casa do primeiro para ver o que está acontecendo. Eles chegam então na casa do Vieira, que era a primeira casa. E quando eles chegam na casa do Vieira, o Vieira está lá na cama dormindo, e eles encontram um personagem que estava ali aterrorizando o Vieira. Ele se mantinha num estado de pesadelo. Dava para ver pelo semblante do Vieira. E essa figura que estava aterrorizando o Vieira era o Barbosa, que é um ex-conhecido do Vieira, que já tinha desencarnado. Mas ele foi visitar o Vieira naquela noite. Justamente porque naquele dia, durante o dia, o Vieira havia falado algumas inverdades sobre o Barbosa. Havia falado algumas maldades sobre o Barbosa. E o Barbosa, então, deixou para vir tirar satisfação no momento do sono, em que ele poderia estar ali, tirar a limpo sobre essas calúnias. E o André Luiz, então, esperando que o Sertório afastasse o Barbosa daí, para levar o Vieira, e o Sertório diz que não. O benfeitor fala que não, que tem que deixar ele com as escolhas dele. Essa foi uma escolha dele, ele que falou mal, ele que atraiu aquilo lá, ele estava nessa sintonia. No sono, durante o sono, acabou indo para lá. Mas passou ali, ele deu um chacoalhão no Vieira, o Vieira acordou aterrorizado e disse: nossa, eu tive um pesadelo, estava sonhando com Barbosa. Na verdade, o Vieira teve uma experiência na forma de pesadelo, mas o que estava acontecendo era real, era um reflexo de uma existência real. Era a visita daquele ex-companheiro que ele, pela maledicência durante o dia, havia traído para si. Então ele acabou preso pelo cultivo dessas emoções inferiores que ele teve, essas sintonias mais baixas. E aí ele não conseguiu se desvencilhar para ir até o curso, não conseguiu se liberar dessas sensações mais baixas. Saindo dali, eles vão para a segunda casa, então, a casa de Marcondes. Quando eles chegam na casa de Marcondes, eles encontram Marcondes na cama, numa festa sensual com 3 entidades femininas. Total desequilíbrio. Tudo pela sua invigilância mental, pela invigilância das emoções, dos sentimentos. Ao sair do corpo, ele atraiu aquelas entidades a qual
ele pensou, provavelmente, o dia todo. E mais uma vez, André Luiz, achando que o mentor ia afastar aquelas entidades e levá-lo à força para o trabalho, e o mentor disse, não, a escolha é dele, ele buscou, ele cultivou isso, temos que deixá-los com suas escolhas. Por isso a importância do sono inteligente, da vigilância dos nossos pensamentos durante o dia todo, para nós termos esse sono inteligente. Existe uma obra de Chico Xavier chamada Instruções Psicofônicas, onde o Chico, elas foram recebidas pelo Chico, psicofonia pelo Chico, no grupo espírita Meimei, onde ele recebeu várias psicofonias de Emmanuel, Bezerra de Menezes, e uma dessas mensagens que ela veio intitulada Além do Sono. E ela veio, então, essa mensagem pelo Espírito Calderaro. E nessa mensagem, Calderaro traz a seguinte mensagem, então. Dia e noite simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Então, Calderaro está falando que dia e noite são ciclos, o dia associado à vida e a noite associada à morte, ao desencarne, no caso. Então ele nos diz que a melhor maneira de preparar para a morte é bem vivendo, ou seja, viver de acordo com o bem, de acordo com as leis divinas. Ele está simplesmente dizendo que nós temos que ter vigilância daquilo que nós fazemos, daquilo que nós sentimos, das nossas ideias, daquilo que falamos, daquilo que nós geramos aos corações ao nosso redor. Em síntese, ele está dizendo que não adianta nós termos um dia inteiro de desatinos, de maus pensamentos, e chegar à noite, minutos antes de dormir, abrir o Evangelho, ler, fazer uma oração e achar que vamos ter uma noite maravilhosa. Não, é o conjunto do dia. E Calderaro então continua essa mensagem. Vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente de vossos compromissos geram em nosso prejuízo. Quando na Terra as alucinações hipnogógicas, toda vez que nos confiamos ao repouso. Então ele diz que a noite mal dormida, aquela noite que nós temos com o sono desequilibrado, isso nasce na nossa invigilância, na nossa irresponsabilidade perante os compromissos diários que nós temos. Nós plantamos essa noite. E Calderaro então continua. É natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. O espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe. Certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria densa, trabalho imperioso de reparação a executar. Por esse motivo, grande maioria de companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente no esforço compulsório do reajuste. Ele está dizendo que nós ainda, na maioria das vezes, nós ainda gastamos o nosso sono em processo dos reajustes dos nossos desatinos diários. E aí nós temos a noite para tentar entrar nesses reajustes. A gente passa esse período desses reajustes aí, tudo por conta da nossa invigilância. Mas aí Calderaro continua. Mas, se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, torna-se, como é justo, além de veículo físico, precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Então ele diz que quando a gente atende essas soluções a esses deveres, quando a gente está vigilante,
além de estarmos com espíritos mais elevados durante o sono, nós passamos a ser instrumentos dessa espiritualidade superior para que eles se utilizem de nós, como médiuns muitas vezes, para que eles, espíritos superiores, possam trabalhar, possam fazer trabalhos de orientações aos que estão aqui na Terra. Até porque, pela nossa vibração, aqueles que precisam de atendimento encarnados aqui, eles se utilizam então daqueles que têm esses chamados sonos inteligentes. E Calderano então continua: convidamos assim a vocês, tanto quanto a outros amigos a quem nossas palavras possam chegar, a tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia realmente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas, em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento carnal, principalmente na obra de socorro aos enfermos que enxameiam por toda parte. Por ocasião do sono, diz Calderano, é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras, que na maior parte dos casos, somente os encarnados com a assistência da vida superior podem doar a outros encarnados. Então ele fala desse auxílio, desses processos obsessivos, que eles utilizam então desse sono não aproveitado. E para que isso então seja possível, para que os espíritos superiores possam vir a tratar então esses irmãos encarnados que precisam desses tratamentos, eles se utilizam então de quem tem esse sono inteligente, porque estando encarnado nessa proximidade com esses fluidos mais animalizados que nós temos ainda aqui encarnados, eles conseguem então alcançar melhor os espíritos que vibram nessa faixa. Tá? Então, nós somos usados também como canais de atuação para a espiritualidade superior. Nós, no caso, quem estiver apto, quem estiver cultivado, então, esse sono inteligente, quem estiver com essas boas energias. E Calderano, então, continua. E benfeitores da espiritualidade vivem apostos, aguardando os enfermeiros da boa vontade, ou seja, nós, enfermeiros, eles pedem, samaritanos da caridade espontânea, que, superando inibições e obstáculos, se transformam em cooperadores diligentes na extensão do bem. Então eles nos convidam, eles aguardam esses samaritanos mais dedicados, que se dediquem a isso, mais conscientes, que se esforçam para superar essas limitações, né? Através dessa boa conduta diária. Né? Então, eles nos convidam para sermos esses samaritanos, para que a espiritualidade superior possa aproveitar, então, para fazer esses atendimentos. E Calderano ainda continua e ele faz um novo convite. Se vocês desejam partilhar semelhante concurso, dediquem alguns momentos à oração, cada noite, antes do mergulho no refazimento corpóreo. Contudo, diz Calderano, não basta a prece formulada só por si. É indispensável que a oração tenha base de eficiência no dia bem aproveitado, com abstenção da irritabilidade, esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos, bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, solidariedade, entendimento para com todos os irmãos do caminho e, sobretudo, diz ele, com a calma que não chega a ser uma ociosidade, com a diligência que não
atinja a demasiada preocupação, e com a bondade que não se torne exagero afetivo, com a retidão que não seja aspereza contundente. Em suma, diz Calderaro, não prescindimos do equilíbrio que converta a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida. Por quê? Através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova, que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. A gente está dizendo que não adianta eu vir fazer uma oração ou ler uma mensagem do Evangelho 5 minutos antes de dormir, se eu tive desatinos o dia todo, tá? Essa oração, o Calderaro nos traz que ela tem que ser ao longo do dia, tem que ser a vivência do nosso dia, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, tá? Aí sim, aí nós fechamos esse ciclo com a oração antes de dormir, nos preparando para a noite. Daí nós vamos ter cultivado, então, o dia bem vivido. E aí nós passamos a criar um estado de harmonia, um estado de equilíbrio. E aí, então, nós vamos estar mais habilitados a nos conectarmos, então, com essa espiritualidade superior. E para finalizar, gostaria de deixar aqui... ainda tem uma mensagem caldeirada aqui, gente. Consagre-se a iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos, diz Calderaro. É natural não venham colher resultados imediatos nas faixas mnemônicas da recordação. Estava falando com o Marcelo agora há pouco da recordação, né, Marcelo? Mas pouco a pouco nossos recursos associados crescerão, oferecendo-nos mais alto sentido da integração com a vida verdadeira e possibilitando-nos o avanço progressivo num rumo de mais ampla dimensão nos domínios do universo. Então ele está dizendo que não vai ser de uma hora para outra que nós vamos recordar tudo que nós fizemos nesse 1/3 da nossa vida, nesse período de sono. Mas que as ideias vão nos surgir, as intuições vêm, elas ficam. Então cada vez mais nós vamos conseguir acessar essas intuições, nós vamos conseguir acessar essas esferas mais elevadas. Tá? E aí então nós passamos a ter conhecimentos mais nobres e ideais mais superiores. E aí Calderaro conclui: aqui deixamos assinalada a nossa lembrança que encerra igualmente um apelo ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação prática ao ideal que abraçamos. Porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço ao discernimento e ao estudo vence as inibições do sono fisiológico e desde a terra vive por antecipação na sublime imortalidade. Então ele nos deixa esse convite para que nós possamos, desde aqui, tá, viver esse clima de imortalidade que está ao alcance de todos nós. E a doutrina espírita nos traz esses esclarecimentos. Tá? Nós sabemos o quanto que nós podemos, o quanto que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer com esse 1/3, com esse tempo que nós passamos do lado de lá. Esse tempo do sono. Então que nós possamos aproveitar esse tempo para nos instruir, tá? E para nos aprimorar. E para finalizar, no livro Viver em Plenitude, Richard Simonetti diz o seguinte: se quisermos bons sonhos e um despertar feliz, é imperioso que cultivemos os valores do bem e da verdade. Assim, enquanto o corpo repousa, estaremos convivendo com amigos e mentores, aprendendo e servindo, como um ensaio feliz para a transferência definitiva quando a morte nos convocar. Que tenhamos todos uma abençoada noite, que possamos fazer desse 1/3 da nossa vida, então, esses sonos inteligentes. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Albano, pelas informações tão importantes